lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Irmãos, pode se assentar com a Bíblia aberta, por gentileza? Como a Bíblia é linda, preciosa. Estou gostando desse, é verdade, vou continuar. Maravilhosa. Eu costumo dizer que nós não podemos, de maneira alguma, pegar o nosso pensamento para formar a Bíblia, mas devemos, através da Bíblia, moldar os nossos pensamentos. O meu desejo nesta manhã é que a palavra de Deus faça algo em nós, para somente depois fazer através de nossas vidas. Porque primeiro começa com a gente, para depois ser através de nós. E eu creio fielmente que cada detalhe deste texto tem algo a ver com um dia chamado hoje. Tem alguma coisa aqui dentro deste texto que vai reportar a sua própria vida, as nossas vidas. Então nós vamos aqui, de uma forma até expositiva, tratar sobre este capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Jonas é um livro pequeno, ele está ali enquadrado dentro dos livros dos profetas menores. Porém, bem verdade é que se você já fez uma leitura um pouco mais atenta, você vai perceber que é um livro que não dá para tratar dele dentro, por exemplo, de um mês de estudo. Se realmente fôssemos nos aprofundar dentro do livro de Jonas, penso eu, que um ano estudando o livro de Jonas, talvez ainda ficaria muitas pontas soltas a serem desenvolvidas. Eu até te incentivo a estudar o livro de Jonas de uma forma mais incisiva, de uma forma mais profunda, porque aqui dentro deste livro você vai caminhar por diversos aspectos, até mesmo doutrinas bíblicas, revelações acerca de quem Deus é, revelação acerca da soberania de Deus. Então aqui você vai ter muitos aspectos a serem desenvolvidos. Hoje, por intermédio deste tempo precioso que nós temos, nós vamos tentar, ou ao menos eu tentarei, dentro deste capítulo 1, trazer alguns pontos de reflexão, mas que estas reflexões venha, eu vou usar a palavra perseguir, venha nos perseguir durante o longo tempo de nossas vidas. Então vamos começar aqui. O versículo 1 que nós lemos, que vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O princípio, o início deste texto já é preciosíssimo demais, porque não há nada melhor do que ouvirmos a palavra de Deus. Tem até um louvor agora, contemporâneo, um atual, que parece que toda igreja que eu vou pregar, parece que eles marcam: o Alex está vindo aí, vamos cantar ele. Que estão dizendo assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir. Um louvor muito bonito, e é verdade, a palavra de Deus ela nos traz vida. Precisamos, necessitamos, carecemos de ouvir a voz de Deus. Hoje você veio nesta manhã louvar a Deus, glorificar a Deus, enaltecer a Deus, mas você quer ouvir Deus. Ninguém sai de casa simplesmente para cumprir uma tabela. Você está aí já ansioso, dizendo: tudo bem, pregador, já entendi que o livro de Jonas é precioso, tem muitas coisas, mas tá, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Essa é a minha missão aqui, fica tranquilo, vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Observe que quando a palavra de Deus veio a Jonas, os nossos pais, os nossos avós usavam muito a expressão quando estavam nos corrigindo, dizendo assim: porventura eu estou falando grego? Ou seja, eu estou falando de uma forma que você não consiga entender? E aí você vai perceber que quando a palavra de Deus vem a Jonas, Deus não fala de uma forma que ele não viesse a entender. Jonas entendeu muito bem, porque Deus não é Deus de confusão. Deus nunca vai falar algo comigo ou contigo que você vai voltar para casa dizendo: Deus falou, mas eu não entendi nada do que Deus falou. Nunca. Deus nunca vai direcionar uma palavra para a sua vida que te gere dúvidas,
pontos de interrogação. Deus é claro. Deus não dá voltas, Deus é claro, Deus é direto em suas palavras. Deus não confunde as suas informações passadas a seus filhos. Então o primeiro ponto que eu preciso levantar aqui e refletir juntamente com vocês, é que Deus nunca nos confunde naquilo que Ele está nos dizendo. A direção dEle é clara, objetiva, reta, e não gera dúvidas. Então nós não temos aqui uma palavra sendo dada a Jonas que poderia ter gerado algum tipo de dúvidas. Algum tipo de dúvida, não. O que Deus falou com Jonas foi uma mensagem clara. E qual foi a mensagem clara que Deus passou para Jonas? Ele disse: dispõe-te, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu quero tematizar essa mensagem sobre o tema: assuma a sua responsabilidade. Eu vou repetir: assuma a sua responsabilidade. No início dessa mensagem, neste versículo de número 2, nós temos Deus colocando sobre Jonas uma responsabilidade de transmitir uma mensagem. Mensagem essa que nem dele era. Mensagem essa que fora dada pelo próprio Deus. Tendo em vista que Jonas era apenas o mensageiro e não o dono da mensagem. Tendo em vista que somos apenas os mensageiros e não os donos da mensagem. Tendo em vista que somos apenas a voz, Ele é o verbo. Aleluia. Então Jonas recebe da parte de Deus uma missão: entregar uma mensagem. Direção: cidade de Nínive. Conteúdo: pregue contra ela. A responsabilidade foi dada, o endereço foi dado, a mensagem foi transmitida. Qual era a obrigação de Jonas? Assumir e fazer. Vou repetir. Qual era a obrigação de Jonas? Assumir a responsabilidade e executar a mesma. Não precisava mudar, não precisava fazer nada mais do que cumprir aquilo que lhe estava designado. Quando nós lemos o versículo de número 3, nós vamos perceber que de fato Jonas consegue se dispor. Ele escuta de Deus que é para se levantar e realmente ele se levanta. Deus diz para ele: dispõe-te. Ele se dispõe de fato. Então ele entendeu que ele tinha que fazer alguma coisa. Só que entre o entender o que ele tinha que fazer e aquilo que ele realmente fez, existe uma diferença muito grande. E aqui eu preciso que você redobre a sua atenção para pensarmos juntos, porque é muito interessante o que está acontecendo dentro deste texto. Porque Jonas sabe para onde tem que ir e não vai. Jonas sabe a mensagem que tem que entregar, não entrega. Então nós começamos a pensar dentro do texto e trazer para nossas próprias vidas que nem todo aquele que não faz porque não sabe. Não exerce porque não está sabendo. Jonas é um retrato fiel de que tem gente que consegue não fazer sabendo que tinha que fazer. Vou continuar. Jonas é um exemplo fiel dentro das Escrituras, que tem gente que não vai sabendo que deveria ir. Não é por falta de informação, é por falta de decisões corretas. E aí tem aqueles 3D tão popular que dizem por aí que decisões definem destinos. Agora observe, Jonas tem um plano a executar, o de Deus. Jonas tem um plano que não deveria seguir, o dele. Jonas abandona o plano de Deus porque acredita que dentro dos conceitos estabelecidos da época que ele tinha, os planos dele eram melhor e maior do que os planos de Deus para aquele momento. E aí a gente cresce ouvindo, é uma grande verdade. Muito se fala sobre viver a vontade de Deus. Até se canta sobre viver a vontade de Deus. Só que só é possível viver a vontade de Deus
tomando uma ação, matando a nossa vontade. Quando a nossa vontade se sobressai à vontade de Deus, tem consequências. Eu vou repetir o tema dessa mensagem: assuma a sua responsabilidade. Pregador, o tema é bonito, a ideia eu já entendi, realmente Jonas não assumiu a sua responsabilidade, mas eu ainda quero saber o que eu tenho a ver com isso. Tudo. Acredito fielmente que dentro dessa temática sobre assumir as próprias responsabilidades, se esta mensagem pudesse percorrer, vamos dizer aqui, a rua aqui da igreja, não vou falar o nome porque o nome é bem difícil, mas se essa mensagem pudesse percorrer por essa rua, batendo portão por portão, casa por casa, e nós pudéssemos chegar e dizer para os moradores de cada lar, de cada casa, eu vim trazer uma mensagem, e eles perguntariam qual? Eu vim te dizer, assuma a sua responsabilidade. Melhor, vamos estreitar aqui para o nosso lado. Se pudéssemos aqui marcar um horário com cada um dos membros da congregação, e ao entrarem no gabinete pastoral, pastor Wellington diria, antes de você dizer todos os problemas que estão acontecendo, eu vou resumir o nosso encontro do dia de hoje. Sério, pastor? Sério. Vai ser rápido? Rápido. E qual é o conselho, pastor? Assuma as suas responsabilidades. Eu estive pensando dentro dessa mensagem e eu percebi que a maioria dos problemas que se achega até a nós para resolvermos é porque alguém falhou em sua responsabilidade. Conhecemos inúmeros problemas, de inúmeras pessoas, e quando você vai alinhar os detalhes, tudo está pautado nisto: responsabilidades que não foram assumidas, pais que não querem mais ser pais, mães que já não querem mais exercer a responsabilidade de mães, filhos sem responsabilidades de filhos, empregados, patrões que não cumprem as suas próprias responsabilidades. E qual é o problema? O problema é que quem não assume as suas próprias responsabilidades gera consequências. Jonas foi livre para escolher, mas foi escravo de sua própria escolha, ao ponto do texto nos dizer no versículo de número 3, que ele se dispõe, não para assumir a sua responsabilidade, mas para sumir da sua responsabilidade. Eita, coisa bonita. Ele não assume, ele some. Ele não vai em direção de cumprir o que ele tem que cumprir. E Deus está falando com a gente aqui pela palavra dele. Ele vai tomando direções contrárias do que ele deveria fazer. Só que tem um porém: todas as vezes que nós fugirmos das nossas responsabilidades, a irresponsabilidade em consequência nos encontra. Vou repetir para você não esquecer: todas as vezes que fugimos de nossas responsabilidades, as consequências da irresponsabilidade vai nos encontrar. Seja em qual for a área da sua vida, seja a área profissional, seja a área espiritual, seja a área ministerial, fuja, mas você não vai fugir das consequências da sua fuga. Glórias a Jesus. Domingo de manhã, Alex, domingo de manhã, que é bom que a gente já passa o dia com responsabilidade. Mas vamos lá. Olha só que como o texto nos mostra a consequência para a vida. Jonas se dispõe de fugir da presença do Senhor e ele desce a Jope. A primeira descida é para a cidade portuária, onde ele acha um navio que ia para Tars, e aí ele paga a passagem e desce para dentro dele. A segunda descida, desce para a cidade, desce para o navio, para ir com eles para Tars, para longe da presença do Senhor. Desceu para a cidade, desceu para a embarcação, e depois ele desce para o porão do navio, porque todo irresponsável ele vai descendo, ele não cresce, ele não desenvolve. Só que aí é mais fácil colocar a culpa no Estado, colocar a culpa no pai, colocar a culpa na mãe, porque difícil é assumir as responsabilidades. E isso é bíblico, pastor Wellington, porque lá desde o Éden,
nossos amiguinhos do Éden. Desde o Éden, a transferência de responsabilidade já estava ativa. Isso não vem da doutrina errada de Karl Marx, que foi outro erro, mas desde o Éden, essa transferência de responsabilidade já existia, né? Observe que o homem, já no Éden, já começou a transferir responsabilidades. Quiseram culpar a serpente, depois quiseram... Até Adão falou assim, não, foi a mulher que tu me deixa, o problema é meu não, o problema é teu, viu, Senhor? Eu estava em paz, feliz, sem guerra, sem problema, sem consequência, mas tu me deste a mulher. Mas deixa isso para outro dia. As mulheres ficaram tristes agora. Volta aqui para a mensagem. Transferir responsabilidades não muda o cenário da sua vida. Não é verdade, não é grande Deus, eu vou repetir porque eu gostei disso daqui. Transferir responsabilidades não muda o cenário da sua vida. Assumir muda. E se você quiser mudar o cenário da sua casa, não é culpando terceiros. Se você quiser mudar o cenário da sua vida profissional, não é culpando terceiros. Se você quiser mudar o cenário de sua vida ministerial, de sua vida espiritual, não, eu não oro porque os irmãos lá também não oram, sabe? Então, né? Não, você não ora porque você não ora. Não, eu não estou indo nos estudos lá porque nem o fulano está indo. Não, você não está indo porque você não está indo. Não, a minha casa está assim, né? Mas você sabe, né? Minha mãe era assim, meu pai... Não, é porque você é assim. Hoje Deus te trouxe aqui e está te dizendo, para de transferir responsabilidades e assuma a sua responsabilidade. E qual é o problema, pregador? O problema é que o próprio texto bíblico vai nos dizer que no versículo 4, Deus começou a agir. Deus entrou na história. Deus começou a mexer em algumas coisas. O versículo 4 vai dizer assim, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. É como se o navio estivesse já pronto a afundar. Despedaçou, vai afundar, uma hora ou outra vai acabar afundando. Então você percebe que a falta de responsabilidade está causando o caos. Eu vou repetir. Jonas, eu não estou dizendo um grupo, uma tribo de Jonas. Eu não estou dizendo uma torcida organizada de Jonas. Porque tem torcida organizada que causa o caos mesmo, principalmente a do Corinthians. Mas volta para a mensagem. Não, eu estou dizendo que uma única pessoa fez uma trajetória de uma embarcação ser incomodada. Não é por causa de um time inteiro, é por causa de um irresponsável, alguém que não assume a sua própria diretriz de vida. Isso aqui é terrível, é seríssimo. E aqui eu preciso já externar o corpo dessa mensagem para te dizer que existem lares inteiros, eu vou usar a linguagem bíblica aqui, existem lares inteiros que estão a ponto de se despedaçar, e às vezes é por causa de um. Existem empresas que já faliram, outras que estão quebrando, e às vezes por causa de um. É sério demais isso daqui. Porque ao ler o texto, e dentro de nossa justiça própria, nós pensamos, só um minuto, se o erro é Jonas, dentro da nossa consciência de justiça própria, as consequências têm que ser para Jonas. Qual o nome do irmão? Porque se o Wesley erra, por que eu devo pagar pelos erros do nosso irmão Wesley? Tem lógica? Não. A atribuição devida parece-nos que tem que ser ao quem cometeu o erro em si. Mas quando nós lemos o texto, Wesley, nós já começamos a perceber que tinha gente em uma viagem que não tinha nada a ver com Jonas, mas que também estava sofrendo por conta da irresponsabilidade do mesmo. E tu já parou para prestar atenção? Que às vezes a gente não está nem envolvido no negócio. Você já percebeu que tem coisas que você não tem nada a ver? Você nem não falou, você não foi, não comprou, não fez, não vendeu, não fez... Você não tem nada a ver com a situação. Mas sempre tem um Jonas perto. Sempre tem um Jonas perto. Tem nada a ver, às vezes, porque tem vezes que é a gente mesmo, viu?
Só para você não ficar assim, isso é mesmo, pregador, não tem nada a ver, né? Não, às vezes tem sim, às vezes tem. Mas não é sempre, né? Às vezes a gente não tem nada a ver com a situação, mas está perto de um Jonas, que não assume as suas próprias... já entenderam a mensagem, já posso ir embora, né? Que não assume as suas próprias responsabilidades. E aí, por causa de um Jonas que não assume as suas próprias responsabilidades, tem uma embarcação inteira com medo. Tem uma embarcação inteira perdendo coisas. Mas vamos continuar dentro do texto. O navio estava a ponto de se quebrar. Versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, cada um clamava ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas, começaram a perder coisas. Eles não entraram naquela embarcação dizendo, no meio do percurso a gente pega nossas malas aqui e joga fora, porque faz parte do percurso. Não fazia parte do percurso. O que estava acontecendo ali era uma perda inesperada, por causa de um Jonas. Lançaram as cargas ao mar para tentar aliviar o peso, porém, Jonas desce ao porão do navio e, tendo se deitado, o bonito dormia profundamente. Foi aí que lançaram o hino do Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido. E assim é o brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Está caindo tudo, o brasileiro está lá, não está acontecendo nada não. Mas volta aqui, é Jonas. Tudo que está acontecendo é por causa dele, só ele não enxerga. Ou melhor dizendo, permita-me aqui, dentro de uma liberdade textual, só ele finge não enxergar. Porque geralmente quem é o problema não enxerga o problema, mas quem está em volta, né? Geralmente quem é o problema parece que é o último. Ele sabe que é o problema. Porque quem é o problema sabe que está gerando o problema. Porque o fato de Jonas estar profundamente dormindo não significa que ele não saiba do que ele está fazendo. Porque todo irresponsável sabe que está agindo com irresponsabilidade. Só que tem uma hora que Deus faz acordar. Eu quero ministrar aqui sobre as nossas vidas. Não sei qual é o Jonas que você conhece, mas uma certeza eu tenho dentro deste texto. Se Deus quiser fazer o barco mexer para Jonas acordar, Deus faz, porque Ele faz o que Ele quer. Ele desce, ele deita, ele dorme, ele fica tranquilo e favorável, como diriam por aí. Dorme um sono profundo. Aí o versículo de número 6 nos diz que chega até ele, o mestre ali do navio, pergunta para ele, o que tens, dorminhoco? Como que você consegue estar agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O profeta do barco é Jonas, mas quem já tinha orado não era Jonas, eram os pagãos, cada um ao seu próprio Deus. Tem pagão orando dentro da embarcação e tem profeta dormindo. Eita, essa eu vou postar no Facebook, coisa linda, né? Tem coisa que a gente estuda, tem coisa que o Espírito vai abrilhantando na hora. Então nós temos aqui dentro do texto os pagãos orando, cada um ao seu Deus. Sei lá como eles fizeram a oração deles lá. E tem um profetão, cheio da mensagem de Deus na vida, dormindo no sono da irresponsabilidade. Tem de Deus, mas está dormindo. O povo de cá é mais animado. Vou ficar para cá. Brincadeira. Tem de Deus, ouve a voz de Deus, tem sensibilidade para ouvir Deus falar, mas não está vivendo nada daquilo que Deus propôs. Por quê? Porque é irresponsável. Porque ainda não assumiu a responsabilidade. E por que Jonas não assume a responsabilidade? É porque ele tem muitos conceitos dentro dele. Esse aqui é o único profeta da Bíblia que prega para a mensagem dar errada. Por quê? Porque ele tem muita coisa, ele é tão cheio de conceitos, tão cheio de ideologias dentro dele, que pregar para a capital, chegar em Nínive e ministrar essa palavra, para Jonas não fazia sentido. Jonas não queria ver esse povo sendo salvo, Jonas queria ver esse povo sendo destruído. Então a ideia que tem dentro da mente de Jonas é maior do que o desejo do que Deus tem para aquele povo. Jonas está se colocando como mais entendido, mais esperto, mais sábio e mais justo do que Deus. Porque para Jonas a justiça perfeita seria a destruição daquele povo. Só que Deus não queria destruir, Deus queria vivificar. Deus queria libertar, Deus queria derramar a graça dele. Só que tem um profeta que está levando a mensagem do Deus da vida, querendo morte.
Jonas não está alinhado com a vontade de Deus. A vontade de Jonas parece que está se sobrepondo à vontade do Senhor. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, a tua vontade não será maior do que a vontade de Deus para a tua vida. Você não conhece o caminho melhor do que Deus. Tu pode até usar o Google Maps, o Waze, pode usar o que tu quiser para a tua história e para a tua vida. Os caminhos de Deus são maiores e melhores, maiores e melhores. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Mas lá vai Jonas com todo o seu eu, com todo o seu egocentrismo, com todo o seu orgulho próprio, gritando. Só que Deus vai trabalhando. E é interessante quando a gente lê o livro de Jonas, é que Jonas carrega uma mensagem de salvação, porque só há salvação através do arrependimento. Jonas carrega essa mensagem de esperança, para que esse povo não fosse destruído. Só que Jonas é o profeta que carregava a mensagem que ele mesmo precisava dela. Porque Jonas é um profeta que está carregando a mensagem da graça, a graça é essa que ele mesmo precisava. Aqui Deus não está tratando somente o povo. Aqui Deus está tratando também um profeta, porque profeta também precisa ser tratado. Jonas vai tratar-se com Deus durante todos os demais capítulos, mas continua aqui, pois o versículo de número 7 vai dizer assim: e diziam uns aos outros, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o problema. E aqui eu preciso pensar junto com você. Nós conseguimos identificar problema na vida de todo mundo. Problema não, problemas. Eita, agora eu gostei disso, né? Obrigado, viu, Jesus? Nós somos mestres em identificar problemas na vida do outro. Mas somos ignívoros em identificar problemas em nossas próprias vidas. E aí, enquanto eu estou falando aqui sobre assumir responsabilidades, ou sobre irresponsáveis, em nossas mentes vem tanta gente. Ei, pregador, é verdade mesmo, conheço um irresponsável. Eita, e como é irresponsável? A gente pensa em tanta gente, né? A gente já vai ouvindo a mensagem, já vai fazendo os links, as conexões. Olha, fulano, eita, meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, quem tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem está aqui. Deus não erra endereço, não. Você está aqui, era você mesmo. Porque, irmãos, em alguma área da nossa vida, Deus não fala com as paredes. Eu aprendi assim, desde pequenininho, assim, igual as crianças mais comportadas do Brasil, né? Igual as crianças que eu aprendi desde pequenininho. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Existem áreas de nossas vidas que parece que é como se a mensagem de Deus estivesse dizendo assim: um pouquinho mais de responsabilidade. 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 Por quê, pregador? Porque a falta dela tem consequências. Vou repetir. Porque a falta dela gera consequência. No versículo 8, eles fazem algumas perguntas para Jonas sobre de onde ele vem, qual é a sua terra, qual é o seu povo. Jonas responde no 9: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de temor e disseram: por que tu não fizeste isso? Em outras palavras, eles fizeram a interpretação da situação: o problema é você. E se Deus olhasse para cada um de nós nesta manhã e simplesmente liberasse sobre as nossas vidas, dizendo: o problema é você. Para de culpar A, B, C e D, quando o problema é você. Assuma a sua responsabilidade. No versículo de número 10, os homens possuídos de temor, Jonas já tinha declarado que ele tinha fugido da presença do Senhor. Aí no 11 ele diz: o que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai, me lance no mar, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Esse versículo 12 é fantástico, eu não posso perder isso daqui. Jonas está assumindo e dizendo: realmente, a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é minha.
Quem causou essa tempestade foi Deus, mas o pivô da mesma fui eu. O problema não é errar. O problema é não ter capacidade de assumir os próprios erros. Eu costumo dizer que você pode ser homem e mulher para tomar a decisão que você quiser. Mas você tem que ser homem e mulher também para assumir as consequências da mesma. Porque decisões definem destinos e nada que você toma como decisão na sua vida se torna algo neutro. Tem consequências. E o problema aqui é que a consequência não é só para a vida de Jonas. Tem gente sofrendo por causa de Jonas. É um Jonas dentro da embarcação causando problemas para a embarcação inteira. E aqui o texto ele é tão... Eu não sei se isso aqui se transforma até em uma forma poética, porque ele é tão profundo em dizer sobre isso, que nós passamos a enxergar que, por causa de fato de um Jonas dentro da embarcação, todos estão sofrendo ao ponto de chegar ao medo de perecer. Esse perecer é perder a vida em alto mar. É o extremo. A falta de Jonas assumir o que Deus tinha colocado sobre ele está fazendo com que outros cheguem ao nível de pensar que é o último dia deles sobre a vida, sobre a terra. Queridos, isso é sério demais, porque pensa na proporção que um Jonas gera dentro de casa, ou até mesmo dentro de uma igreja como essa, dentro do ministério de louvor, dentro dos grupos. Quando nós deixamos de viver o que Deus deseja que nós venhamos a viver, fazer o que Deus deseja que nós venhamos a fazer, alguém sofre com isso. Alguém, e não é alguém distante, longínquo, não, é alguém próximo, é alguém perto de nós, que faz parte dos nossos convívios. Hoje nós vamos sair desta manhã de domingo conscientes do nível de responsabilidade que temos. Não dá para viver uma vida alavanqueia, viver de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Quando nós aderimos a essa nova vida em Cristo, de fato é em Cristo, e Cristo não viveu de forma irresponsável. Versículo 13. Quem me dá mais 5 minutos, diga glória a Deus. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Tá bom, vamos. Versículo 13 diz assim: entretanto, os homens, irmãos, isso aqui é lindo demais, porque a gente aqui, infelizmente, vou até falar baixinho para os vizinhos não ouvir. Agora nesse versículo 13 nós vamos ter uma aula com os pagãos, não adoravam ao Deus dos hebreus. E na nossa linguagem contemporânea aqui, para ficar mais fácil, não eram crentes, mas até parecia, ou melhor, tem um padrão de cristianismo tão grande. Olha só o que o 13 vai dizer: entretanto, Jonas falou assim: eu sou o problema, me pega, me joga no mar. Pronto, problema resolvido. Se fosse nós, né, irmãos? Tanto é o problema que eu perdi minhas bagagens. Então, por causa de você, que a embarcação está quase quebrando. Um já diria: pega pelo braço direito que eu pego no esquerdo, tu pega na perna direita. Vai, Jonas. Não, irmãos, não é assim não. Olha só o que o texto vai dizer: os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam. Sabe o que o texto está dizendo? Aqueles pagãos, quando Jonas falou assim: me joga no mar que o problema acaba, eles olharam para o mar, furiosos, falaram assim: se jogar o menino aí no mar, aí vai morrer no mar. Olha o amor, a compaixão que esses homens tiveram com Jonas. Não, peraí, o problema não é nosso, o problema é dele. Ele se tornou um problema para nós. Só que vamos tentar chegar em terra firme. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Mesmo Jonas sendo um problema, eles identificando o problema, entendendo que Jonas foi o prejuízo dentro daquela embarcação, eles estavam dizendo assim: não, vamos tentar. E eles, o texto não diz que Jonas remou, mas o texto diz assim, que eles remavam para fazer voltar o navio à terra. Eles estavam dizendo assim: Jonas, você é um problema, mas enquanto tivermos força a gente vai remar, para que a sua vida não pereça. Isso aqui não é crente não, tá? Os pagãos que estão fazendo isso daí. Mas como falta isso em nosso meio? Olha que aula que a gente está recebendo deles. Porque no primeiro sinal a gente quer jogar para fora. Não, joga para fora do grupo de louvor. Não, pastor, tira logo, porque esse menino aí é um problema. Tira lá aquele músico lá. Tira, pastor, tira. Não, o que eles estão dizendo? Não, vamos remar, vamos ajudar, vamos auxiliar. Olha que aula que os pagãos estão nos dando aqui nesta manhã. Mas tudo bem, só que tem um problema. Quem tinha mandado toda aquela diferenciação nas batidas das ondas, toda aquela tempestade, não tinha sido de uma forma natural, era o próprio Deus. Então lutar contra Deus
Você pode remar o tanto que você quiser, mas lutar contra Deus, dura coisa é, né? Foi dito para Saulo de Tarso, recalcitrar, resistir contra os meus aguilhões. Lutar contra Deus é dar murro em ponto de faca. Então, por mais que eles tentassem remar, eles realmente não conseguiriam, mas a atitude deles é a atitude de nós pensarmos por longos tempos. Temos remado ou temos pegado o Jonas e jogado para fora da embarcação no primeiro instante? Quer um conselho? Insiste um pouco mais. Eu sei que Jonas é difícil, mas você também é. Insiste um pouco mais. Mas pregador, Jonas é chato. Eu também sou. Quem me conhece de longe acha que eu sou chato. Quem me conhece de perto tem certeza. Mesmo assim, insista um pouco mais. Mas me deu tanta dor de cabeça, nem oro mais. Ora sim, insista um pouco mais. Não abandone o remo, continue remando. Mas continuando, ele é jogado no mar. Aí o versículo 14 diz: clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Irmãos, eles começaram orando ao Deus deles. Agora eles não estão orando ao Deus deles, eles estão orando ao Deus de Jonas. Jonas, entre aspas, desviado, está causando um avivamento dentro da embarcação. É que quem é marcado por Deus tem de Deus até quando pensa que está fugindo dele. Mas voltando aqui, então eles vão clamar ao Senhor. Senhor aí está com letra maiúscula, ok? Na sua Bíblia. Então clamaram ao Senhor, que agora é o Deus de Jonas, e disseram: Senhor, rogamos-te, pedimos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Até os pagãos estão orando e você não, mas tudo bem, deixa para lá. E não faças aí sobre nós este sangue. Quanto a nós, somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Irmãos, eles acabaram de se converter. Praticamente podemos dizer aqui que houve uma conversão em oração ao Deus de Jonas. E eles já estão aqui com uma teologia tão profunda, está dizendo assim: tu, Senhor, fazes como te aproves. Olha só a mensagem que eles estão pregando, já viraram pregadores, estão dizendo assim: a vontade feita aqui não é de Jonas, detalhe, nem a nossa, mas a vontade é tua, porque tu fazes como te aprove. Versículo de número 15, rapidinho para a gente finalizar, vai dizer assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O 16. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Tão crentes, irmãos. Eles pegam Jonas, lançam no mar, e o mar cessa. Deus tirou Jonas de dentro do barco. Deus tirou Jonas da embarcação. Porque quem provocou a tempestade foi Deus. Tudo que está acontecendo, toda a casualidade, foi Deus que provocou. E por que eu finalizo dizendo isso para você? Que Deus tirou Jonas da embarcação? Porque a embarcação foi a escolha de Jonas. Ou melhor, o destino para Tarso, por intermédio da embarcação, foi a escolha de Jonas. Só que, preste atenção aqui, só que a escolha de Jonas não se sobressaiu sobre a escolha de Deus. Crendo você ou não, Ele continua soberano. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor. É como diria o salmista: para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer nos mais profundos mares, lá o Senhor me encontra também. Que é um conselho nesta manhã: assuma as suas responsabilidades, porque você não vai fugir daquilo que Deus determinou, lançou, colocou, outorgou para a sua vida. Assuma.